Olá, muito boa noite a todos. Sejам бem-vindos para o nosso Центр культурал Ibero-Americano. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем наш португальский, можно сказать, португалоязычный цикл мероприятий, потому что у нас целую неделю были какие-то мероприятия, связанные так или иначе с португальским миром. Сначала мы беседовали с Мариной Афанасьевной Касарик, выдающимся португалистом, той, которая стояла действительно у истоков преподавания португальского языка. Вчера к нам приходила гостья из далекой Португалии, а сегодня из еще более далекой Бразилии. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo outra vez, porque já cooperamos há muito tempo. És a nossa amiga da casa, já posso dizer isso. Já família, né? De família, sim, sim, de família mesmo. Então, hoje temos um evento na variante brasileira da língua portuguesa. Então, acho que será um evento muito saboroso, com sabor especial, sobretudo por causa do tema que nós escolhemos, que a senhora Adriana ofereceu-nos estrear. O tema será sobre um brasileiro, acho que um dos mais famosos brasileiros, que é Jorge Amado, um famoso escritor. E não só as suas obras, os seus livros, que podem emprestar na nossa biblioteca, levar para casa, ler calminho no sofá, mas também sobre a cultura, a culinária da sua pátria, como nos dizemos na Rússia, pátria pequena, o seu estado Bahia. Então, senhora Adriana, passo a palavra. Muito obrigada, Ina. Bom, então, estamos aqui para falar de Jorge Amado, mas não só do escritor, né? A pessoa Jorge Amado, o amante da culinária. Então, eu coloquei alguns livros, aí, os mais lidos de Jorge Amado nessa capa, para ilustrar um pouquinho, mas vamos seguir. Então, eu vou ler aqui, na íntegra, tá? Jorge Amado por Jorge Amado, assim como ele se descreveu no livro Navegação de Cabotagem, em 1992. Nasci pelado, de bunda para a lua, uma estrela no peito, a sorte me acompanha. Tenho o corpo fechado à inveja, a intriga não me amarra os pés. Sou imune ao mal olhado. A vida me deu mais do que pedi, mereci e desejei. Vivi ardentemente cada dia, cada hora, cada instante. Fiz coisas que Deus duvida, conveniente com o diabo, com o padre de Exu, nas encruzilhadas dos ebós. Briguei pela boa causa, a do homem e a da grandeza, a do pão e a da liberdade. Bati-me contra os preconceitos, ousei as práticas condenadas. Percorri os caminhos proibidos, fui o oposto, o vice-versa, o não. Me consumi, chorei e ri, sofri, amei, me diverti. Então, assim, ele resume quem ele era, né? E quão bonito ele era. Quer dizer, uma pessoa que amava a sua pátria, mas, sobretudo, ele amava o seu povo, né? E não o povo hierárquico, a aristocracia, não. Ele, na sua obra, ele retrata, vocês vão ver, os miseráveis, aqueles que não têm casa, aqueles que não têm teto, as prostitutas, inclusive. Então, na sua obra, nós vemos o povo, a vida do povo, a vida cotidiana mesmo. Não a vida da hierarquia, não. Mas ele luta, como ele diz, né, pelo pão e pela liberdade. Então, quando a gente lê Jorge Amado, a gente conhece um pouco da vida da época que ele retratava, tá? A vida das pessoas comuns. E também há uma crítica muito grande, muito forte, nos primeiros livros dele, inclusive. Bom, uma breve biografia. Essa casa azul, ele é um museu. Museu Casa de Jorge Amado. Fica bem no Pelourinho, ele fica bem no centro do Pelourinho. E eu estive lá uma vez. E eu vou contar um pouco da minha história daí da Bahia. Antes de ir à Bahia, eu li o livro Bahia de Todos os Santos. E, assim, para contar um pouquinho, eu quando tive a oportunidade de ler, na infância, o livro... Na infância, não, na adolescência que os professores passam, né? O livro de areia, né? Capitães de Areia. E eu odiei aquele livro. Eu detestei, eu falei, eu não vou ler Jorge Amado, não quero, não gosto, complicado, esses meninos, enfim. Mas
o tempo passou, e quando o tempo passa, a gente precisa reler as coisas, né? E aí eu falei, não, tenho que voltar ao Jorge Amado, porque é um dos escritores mais lidos, né, brasileiros, mais conhecidos no mundo inteiro. Por quê? Deve ter um motivo, não é verdade? Então, mas aí eu fui ler Bahia de Todos os Santos. E em Bahia de Todos os Santos, ele faz uma descrição perfeita da Bahia. Então, se você não foi à Bahia, nego, antes, leia esse livro, que quando você chegar, a descrição dele é tão perfeita que você anda e lembra do que ele falava. Você, poxa, é mesmo, ele falava disso no livro. Né? Então, muito interessante mesmo a descrição que ele faz da Bahia e do povo baiano também. Então, ele nasceu em 1912, em Itabuna. Itabuna é uma região de cacau, muitas fazendas de cacau, perto de Ilhéus, né? Ele nasceu em Itabuna, depois ele foi para a capital, para Salvador, para estudar num colégio interno, e depois o pai dele busca de novo, pede para que ele retorne, para que ele vá trabalhar na fazenda, em Ilhéus. O pai dele era fazendeiro. Agora, uma coisa interessante que foi, nessa viagem para Salvador, que ele ficou estudando no colégio interno, que ele começou a se interessar pela leitura. E ele não era um aluno exímio, como a história de todos os gênios que a gente conhece, né, que geralmente os professores falam muito mal, não era, não estudava e tal. Ele era um aluno mediano, mas a paixão dele era a leitura. E ele se dedicou muito à leitura. Bom, depois, aos 14 anos, ele começa o seu trabalho num jornal local. No ano 31, ele vai para o Rio de Janeiro e entra na faculdade de Direito. Em 32, ele já escreve o primeiro romance, O País do Carnaval, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, ele é da ficção regionalista, período modernista, tá? Então, que vai de 32, 35 em diante. Tá? Ele escreveu 30 livros, cerca de 30 livros, 49 línguas foi traduzido. Ele pertenceu ao Partido Comunista e ele foi eleito deputado federal por esse partido, né, por São Paulo. Bom, eu coloquei exílio aqui, ele foi perseguido, né, uma vez que ele era do Partido Comunista, ele foi perseguido e ele acabou deixando o país. Ele morou na França, na Inglaterra também, onde ele escreveu livros lá no exílio. Tá? Ele frequentava o candomblé, a religião que ele sempre fala nos livros, inclusive Tenda dos Milagres e Jubiabá, são livros que falam muito do candomblé. Ele foi eleito para a Academia de Letras em 1961. A esposa dele, Zélia Gattai, também era escritora, né? Tornou-se escritora aos 60 anos, se eu não me engano. E o último livro dele foi Hora da Guerra, Crônicas, tá? E morreu. Em 2001, ele tinha 85 anos, né, na época. Bom, os livros de Jorge Amado são interessantes pelo seguinte, a maioria deles, como se tratava da vida do povo, eles davam grandes aspectos para que eles se tornassem filmes, e foi o que realmente aconteceu. Gabriela e Cravo e Canela foi um filme, novela, Dona Flor, Capitães de Areia e outros, né? Tieta foi uma novela. Enfim, então, alcançou muito mais gente do que o próprio livro. Então, a adaptação para o cinema e para a televisão alcançou um número muito expressivo de pessoas no Brasil. Porque aliás, o Brasil, nós brasileiros temos um problema interno, a leitura. Então, a média de leitura são 2 livros por ano, não por mês, né? Aqui são, acho que 11, tá, né? A média russa, não sei. Mas imagina que 2 livros por ano é muito pouco, né? Então, imagina naquela época ainda. Não devia ter nem a média de 1 livro por ano. Enfim, engajamento social. Então, a escrita de Jorge Amado, ele vai muito mostrar as desigualdades existentes na Bahia. E quando você analisa, você vê que
eu vou falar essa parte íntegra de Sousa, quando ele fala das cidades históricas e tempos diversos. O que significa isso? A cidade era um luxo total na época dos fazendeiros, né? Então, por exemplo, Pelourinho. Quando você chega no Pelourinho, você vê o requinte das construções. Então, você vê, aqui morava gente muito rica. Passou-se o tempo, o que aconteceu com Pelourinho? Uma degradação. Pichações, falta de cuidado. Então, tudo isso foi acontecendo. E é isso que ele mostra, né? Ó, cidades históricas de tempos diversos, culturalmente e fisicamente diferenciadas. Bairros, cidades com identidades próprias, em condições de habitabilidade desiguais. Enfim, compõem um espaço construído amplamente diversificado e complexo. Porque aqui, quando a gente vê aqui, esse trecho é de Bahia de Todos os Santos, né? Então ele fala assim, ó, os Sobradões, é um trecho do livro, tá? Os Sobradões te esperam, os azulejos provêm de Portugal. Olha lá, os azulejos foram trazidos de Portugal, na época da riqueza, né? E desbotam hoje ainda mais belos. Lá dentro, a miséria murmura pelas escadas onde os ratos correm, pelos quartos imundos. As pedras com que os escravos calçaram as ruas, quando as solas iluminam meio-dia, têm laivos de sangue, sangue escravo que correu sobre essas pedras nos dias de ontem. Desculpa que tem um errinho aqui. Nos casarões moravam os senhores de engenho, agora são cortiços mais abjetos do mundo. Quer dizer, onde se moravam os grandes, né, da história, começou a ser habitado por quem? Por ratos, por pessoas, por mendigos, enfim, quer dizer, onde está aquela riqueza? O que aconteceu com o nosso patrimônio? É isso que ele quer dizer. O que as autoridades têm feito para que esse patrimônio ele para que ele permaneça, né? Bom, o que Jorge ele escreveu? Ele diz isso muito bem, a realidade que ele viveu. Então, assim, ele viveu numa fazenda. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da fazenda de cacau. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Bom, esse é o fruto, o cacau, à direita, né? E à esquerda vocês veem o gomo, né, dentro do cacau. Vocês já tiveram a oportunidade de ver um cacau de perto? Pois é, não parece com o chocolate que a gente tem hoje, né? E agora eu acho que, se vocês já viram como eles tratam o cacau, agora vocês vão ver como foi. Isso é uma novela, tá? Uma parte do... Tá bom? Aí vocês veem o que está acontecendo, né? Então, eles tiram o cacau e depois eles têm que secar o cacau. Então, ele fica na parte de cima da fazenda. Então, todo dia eles tiram aquela parte para secar e eles pisam no fruto. Né? É assim que funciona o processo do cacau. Tá? Bom. Tá, e quem quiser assistir essa novela Renascer, ela conta um pouquinho das fazendas, dos fazendeiros, das diferenças sociais que existem ali, nesse meio ambiente, nesse ambiente, né? Tá, então ele falou da realidade que ele viveu. E qual foi a realidade? Então, a realidade do Pelourinho, do carnaval, a vida comum. Então, essas imagens aqui, essa aqui é a Gabriela fazendo comida. Eu vou mostrar um trecho do filme dela também. Aqui são as vendedoras de acarajé, as baianas do acarajé. Então, quem for à Bahia vai ver sempre elas vestidas com essa roupa branca. Quem teve na palestra anterior, ouviu a palestra anterior não da Bahia, mas eu fiz uma palestra que falava sobre a comida de santo, que é a comida de rituais. Né? Então, é aquela comida que é oferecida para os orixás. Né? E eu expliquei um pouquinho.
O acarajé, eu vou mostrar uma foto do acarajé, é uma comida de santo, na verdade. E ele é vendido por essas baianas na rua. Na verdade, o que acontece? O acarajé, ele foi inicialmente feito para ser uma oferenda dentro do candomblé. O candomblé é uma religião que vem da África, tá? E aí a gente fala afro, né? Uma religião afro, aqui no Brasil, e na Bahia são muitos os participantes dessa religião. Aqui a gente vê a timbalada, né, o pessoal com tambor. Isso tudo aqui é no Pelourinho, que é a região central. Tá? Agora, eu vou mostrar um pouquinho da Bahia, dessa realidade que Jorge Amado ele retratou. Bem rapidamente, esse foi o projeto da culinária baiana, tá? Falei um pouquinho da Bahia hoje, da religião, onde fica a Baía de Todos os Santos, e aqui, ó, o centro histórico. Tá vendo a casa do Jorge Amado, que é um museu, não? E o Pelourinho. Então, o Pelourinho, o que é o Pelourinho, gente? Nada mais é no lugar onde antes, na época da escravidão, se torturavam os escravos. Pelourinho é o objeto de tortura, o nome, que se fazia ali. Por isso que Jorge Amado fala o chão com sangue escravo, naquela parte que a gente leu. Porque o Pelourinho, ele tem uma história triste, na verdade, né? Acontece carnaval e tal, coisas alegres lá, mas a história do Pelourinho é muito triste. Tá bom? Todas essas, o mercado municipal, o mercado modelo, o elevador Lacerda, tudo isso é falado no livro do Jorge Amado, Baía de Todos os Santos. Aqui a gente vê o carnaval, o Farol da Barra, carnaval lotado na Bahia, as coisas, a natureza, né? Aqui, Costa do Cacau, tá vendo? Ilhéus, Itabuna, ali onde Jorge Amado viveu. Aí você olha essa parte de Ilhéus, essa igreja. Agora imagine naquela época uma igreja dessa construída na Bahia, no interior, não é em Salvador. A riqueza que o cacau trouxe para aquela região naquela época. Tá? Então, a riqueza da região era por causa do cacau. E o cacau foi chamado de ouro, ouro negro. Tá? De tanto que rendeu. Olha as casas, estilo português, né? Bem requintadas. Então, aqui é a Costa do Descobrimento, Porto Seguro. Baianês. Comida. Então, aqui eu vou mostrar umas fotos de umas comidas que Jorge Amado fala na obra. Tá? E aqui eu falei a origem. Tá. Leite de coco, aqui a mandioca, a nossa amada mandioca, que dá farinha de mandioca, que a gente tanto ama, que os russos não conseguem entender porque que a gente gosta. Mas eu também não entendo porque vocês gostam de Grietka. Então, 0-0. Aqui tá acarajé, que é feito de um feijão chamado fradinho, o caruru, lá com camarão, nossa farofa, que é feito com a farinha de mandioca, tapioca. Eu acho que todos esses nomes vocês já ouviram mais ou menos, né? A tapioca, ó, veja que tem um nome meio indígena. Na verdade, essa comida ela tem origem indígena. Né? Moqueca, vatapá, muita coisa veio da África. O óleo de dendê, por exemplo, a feijoada. Enfim. Doces. Aqui tem quindim. Tem quindim aqui para experimentar. Cocada. Frutas, que também Jorge Amado fala muito de frutas no livro dele. Aliás, tem um livro só de frutas de Jorge Amado. As frutas que ele cita no livro. Jaca. Gente, jaca é essa aqui, ó. A manga, maracujá, aqui cajarana, né? E aqui a jaca. Olha que interessante. E esse é o pé de jaca. Olha o tamanho da jaca. Imagina aqui o tamanho que chega a jaca e ela cresce em árvore. Não é incrível? Incrível, né? Pois é.
Aqui é a comida baiana. E foi aqui que eu prometi uma palestra falando da comida baiana na literatura de Jorge Amado. Tá? Olha lá, precisamos falar mais de Jorge Amado. Não perca a próxima palestra e vocês não perderam mesmo, né? Muito bem, então de parabéns. Agora vamos voltar lá. Já viram um pouquinho da Bahia? Já compraram a passagem? Tem que comprar, gente. Vamos lá. Então, essa é a Bahia, lá, o Pelourinho, do que Jorge Amado tanto amava. Mas Jorge Amado também não era só escritor. Ele era um político e ele é até ativista. Aliás, ele veio para a União Soviética, ele esteve aqui em Moscou, ele ganhou um prêmio do Stalin. E o interessante é que ele levou o prêmio em dinheiro não dava, né? Porque onde gastar dinheiro soviético não tinha onde gastar no Brasil, né? Ele levou em caviar. E fez a família inteira comer caviar e gostar de caviar. Porque caviar, gente, é uma coisa muito também para o paladar brasileiro. Eu demorei para me acostumar com o gosto do caviar. Hoje eu como. Mas, assim, primeira vez é complicado. Então, os livros dele são políticos, né? Então, aqui a gente tem o Cacau, Suor, Jubiabá, Seara Vermelha. São livros, olha, que o herói, no final, ele sempre tem um engajamento político, sabe? Ele sempre é um militante, né? O herói, no final, ele é sempre aquele que vai resolver os problemas e que, né, que ele, né? Então eram os livros que ele indicava ao leitor para se tornar comunista. Então, assim, pelas beiradas, como dizem, né? Ele falava assim, olha, o melhor caminho é ser comunista. Né? Eu vou até falar dos Capitães de Areia, do Capitães de Areia, que também tem essa passagem, né? Que o principal, ele no final, ele de menino de rua, de garoto de rua, ele vira um ativista, um militante. Né? Então, ele faz esse paralelismo. Né? E Jorge Amado ele foi eleito, como eu falei, deputado federal, e ele lutou a favor da liberdade religiosa, que não era o caso no Brasil naquela época. Né? Imagina que, se a gente volta na história do Brasil, a gente vê coisas assim que você fala assim, nossa, que absurdo, né? Como que pode? É um país tão diverso, com tanta gente, tanta diversidade, com tanta, né, gente que veio de fora, italianos, japoneses, como que não pode, como que em 1946 ainda se discute religião, né, democracia de religião, enfim. Mas ele lutou e ele teve um papel principal nessa questão da liberdade religiosa. E a valorização da cultura tradicional. Agora eu vou mostrar um vídeo muito engraçado de Dona Flor, que, assim, ele teve aquele período político, mas depois, com Gabriela, Cravo e Canela, a literatura dele mudou um pouquinho. Né? Ele começou a ser mais, né, mostrar sensualidade feminina, um humor satírico, uma ironia. Ele começou a passar isso, a hipocrisia, mostrar de maneira irônica a hipocrisia da sociedade. Né? Mas vocês vão ver isso nos trechos que agora a gente vai ver agora da Dona Flor, né? Dona Flor e seus dois maridos, né? A personagem principal, Dona Flor, ela dá aula de culinária, né? E o livro, é interessante que o livro ele começa com a aluna perguntando para ela o que se deve servir quando se enterra uma pessoa no velório, né? A gente chama de velório, né? No Brasil, então vou explicar um pouquinho como que funciona quando a pessoa morre. Ela fica na casa, naquela época ainda, né? Hoje existem lugares para fazer isso, no cemitério e tal, como aqui. Mas antes, a pessoa morria, o caixão ficava no meio da sala de estar, na Gastina de Sadam, né? Ficava ali no meio da sala de estar a pessoa lá morta, e vinham as pessoas visitarem, né, o morto, e se tem uma palavra que fala assim, beber o morto. O que é beber o morto? Você tem que tomar cachaça.
né? A cachaça é a vodka, né, brasileira. Tem que tomar uma cachaçinha. E isso, principalmente no Nordeste, isso é muito forte. Tanto que Gabriela não, que Dona Flor, ela fala assim, olha, ela faz uma relação de coisas que tem que ter no enterro, o que servir, cafezinho, tal. Mas ela fala, tudo pode faltar, mas a cachaça não. Porque a cachaça, se faltar, é uma falta de respeito com o finado, né? A pessoa morreu e nem a cachaça. Aí tem, enfim. Pois, então aqui a gente vai falar pois, como meus amigos portugueses, para o próximo vídeo da Dona Flor, que é muito interessante a história. Quem não viu, assista, né? Quem não leu, assista o filme para entender um pouquinho. Uma pitada de pimenta do reino, sal, basta. Esse é o Vadinho, ele está vivo ainda, tá? Você vê que ela consegue ver, as meninas conseguem ver ele. Sua obra-prima, Sup. Essa muqueca de cerimônia é mesmo sua obra-prima, Supimpa. Você não vai comer o doce? É claro que vou, meu bem, claro. O café eu faço no instante, a água já está no fogo. Não dá tempo, estou atrasado. Tem compromisso muito importante. Então aí vocês veem um pouquinho do Vadinho, né? Então esse é o marido dela, né? Então são dois maridos. Vocês sabem a história? Não? Tá, então vou contar um pouco da história aí para quem não sabe. Acontece que ela casa com esse Vadinho, ele se apaixona por ele, só que ele morre. E aí ela casa com outro. Só que ela sente muita saudade do Vadinho. E ele acaba aparecendo de novo, né? Como um espírito, mas só ela vê.
Então, por isso que fala... E tem uma hora que ela fica cansada já dos dois, né? Porque ela já começa a ficar meio louca, porque 2 maridos, imagina, né? Um dia com um, tem que dormir com um dia com o outro, e ela já começa a ficar um pouco perturbada, né? Então, essa é a história da Dona Flor. Então, o tempo todo, como ela é uma cozinheira, né, de mão cheia, então, o tempo todo, a Jorge Amado vai falando do que ela faz, né, das comidas, etc. e tal, né? Tá. Eu queria até mostrar a parte que ele morre. Mas eu acho que eu não separei aqui o que acontece. Vamos ver. Tá, então vamos lá para o País do Carnaval. No País do Carnaval, ele também retrata a culinária. Então eu tirei um trecho, né, uma preta na rua, essas que a gente viu, né, com essas roupas brancas, mãe de santo. Na rua rebolando as ancas é o quadril, tá? Parte do bumbum, quadril. Rebolando as ancas, gritava: amendoim torrado, acarajé, abará. Então, no Brasil, isso é muito comum. E era naquela época e continua sendo. As pessoas vendendo coisas na rua e gritando pelo nome da coisa. Então, é muito... Você está em casa, passa um carro na rua, gritando, falando, ovos, vendendo. É super comum, tá? Então, ele retrata isso, a vida cotidiana, né? A venda do amendoim torrado e do acarajé na rua. Mas esse O País do Carnaval, que é o primeiro livro dele, é uma história de um brasileiro que não olha o Brasil com um olhar patriótico. O que é isso? É um brasileiro que foi estudar fora, foi para Paris, né? Foi para a França, conheceu o mundo com outros olhos e voltou com aquela, né? Ai, isso aqui? Ah, imagina. Ele falou que, aliás, ele se sentiu brasileiro 2 vezes só. Só 2 vezes. Mas aí vocês leem o livro para ver por que ele se sentiu só 2 vezes brasileiro. E aí ele voltou ao Brasil com esse novo olhar, né? Mas depois, no final do livro, ele se reúne com um grupo e começa a falar de filosofia. Então é um livro interessante, mas ele faz muita crítica ao país, né, naquela época lá dos anos 20, né? E Gabriela Cravo e Canela, que eu falei que é um livro importante, porque marca um novo período ali da escrita de Jorge Amado. Se antes ele era uma pessoa muito voltada para a política, crítica, querendo levar o pessoal, né, os leitores, para o comunismo, em 1958 ele começa a fazer já graça. E realmente é muito engraçado esse Gabriela Cravo e Canela, o livro também Tieta, do Agreste, também é muito engraçado. Então, aqui tem um trecho que fala da comida de santo, que é que eu falei para vocês, né? Olha, fala assim: do morro desciam as outras pastoras. Vinham Gabriela, da casa de Dona Arminda, já não eram somente pastoras, eram filhas de santo, e Aos de Iansã. Cada noite, seu Nilo soltava alegria no meio da sala. Na pobre cozinha, Gabriela fabricava riqueza. Olha como ele fala da comida. Ela fabricava, não era comida, era riqueza. Né? Quando ele falava da moqueca, era divina, era dos deuses, embora ele fosse ateu, ele dizia ser ateu, né? Mas, quando ele falava de comida, ele falava que era divino, doente, superior, divino, enfim. Acarajés de cobre, olha só que bonita a descrição dele. Acarajés de cobre, abarás de prata, o mistério de ouro do vatapá. Então, ele compara a comida com riqueza, não? Com elementos, né, de riqueza. Prata, ouro. Tá. Aqui, Gabriela, ela demonstra o amor que ela tem por Nassib. Então, a Gabriela é a personagem principal. Aliás, é uma coisa interessante nos livros de Jorge Amado,
que as mulheres elas são protagonistas e o nome delas estão na capa do livro, né? Tieta, Gabriela, porque isso é muito, numa sociedade como a brasileira, muito machista, naquela época ainda, que nem se permitia nem o divórcio. Imagina que não tinha nem sido aprovado na Constituição a lei do divórcio. Então, uma sociedade realmente machista, nomes de mulher na capa do livro. Então, por isso que ele fala, eu lutei a boa causa. Ele lutou a justiça, né? Ele fez esse papel. E Gabriela ela demonstra assim o seu amor pela culinária, e eu vou mostrar o trechinho em que ela começa a trabalhar na casa de Nassib. Vamos ver esse trechinho do livro. Aqui está o trecho, depois eu mostro esse. Eu não copiei os trechos certo. Vamos copiar agora. Só um minutinho. Agora vocês vão ver a Gabriela. A sensualidade da Gabriela. Veja que é a Dona Flor lá, né? É a mesma atriz, a Sônia Braga. Então eles se apaixonam, né? Dá para ver, né? O olhar dele para ela, né? Então a forma dela mostrar amor por ele é fazendo a comida para ele. E quando ela vai embora, quando eles brigam e ela vai embora, ele contrata um francês para fazer a comida. E aí o Nassib, que no caso o dono da casa, chama uns amigos. Aí um fala assim, ele vai fazer, o francês vai fazer o estrogonofe. E aí comem, olha, muito bom, mas não presta.
né? Que quer dizer, ele dá para comer, mas como a Gabriela fazia, né, a comida brasileira não tem, né? Aqui, olha, é bom, mas não presta. E essa, segundo a filha de Jorge Amado, essa era a opinião dele também, né? Porque ele era um aficionado pela comida baiana. Aqui é aquela parte que eu falei para vocês, que na primeira parte do livro já começa com essa frase, né? Seja velório rico, seja pobre, exige-se, porém, constante e necessária a boa cachaçinha. Tudo pode faltar, mesmo o café. Só ela é indispensável. Sem o seu conforto, não há velório que se preze. Velório sem cachaça é desconsideração ao falecido. Significa indiferença e desamor. Então, não pode faltar a cachaça. Agora eu vou mostrar para vocês o início do filme. Vocês viram lá a Dona Flor com ele, casada, né? Ele safado, vadinho. Ele gostava de ir para a rua, de beber, de jogar cartas. Ele realmente não prestava. Era aquele homem, roubava dinheiro, né? Vivia às custas dela, inclusive. A mãe dela detestava ele. E no velório a mãe dela fala para as pessoas. Aí uma fala assim, mas ele morreu e você está falando mal dele ainda. Mas ele continua não prestando. Quer dizer, sogra é sogra, né? Vamos ver essa parte que é muito engraçada. É trágico, como que é? Seria cômico se não fosse trágico. Ou seria trágico se não fosse cômico. Vocês vão ver agora o Vadinho no carnaval, no domingo de carnaval, no Pelourinho. Esse é o primeiro filme, tá? Eu trouxe os antigos. Tem filmes mais novos agora da Dona Flor, tá? Esse é de 76. A filmagem é de 76, tá? O livro, não. Ação do drama. Então ele morre no domingo de carnaval, né? Como um verdadeiro fanfarrão. Tá. Agora vamos passar para outro, né? Tem um trecho também depois, o enterro, mas eu acho que se eu passar agora a gente vai ficar em cima da hora. Depois vem o enterro e tem toda aquela conversa com a sogra e tem o pessoal servindo a comida, como se deve ser, né? E interessante que nesse enterro, depois vocês assistam esse filme de 76,
que durante o enterro chegam os amigos dele de farra, né? E um começa a recitar poema, faz um poema dele. Então imagina como descrevendo esse Vadinho, como ele era, né? Então é muito engraçado como ele descreve o amigo. Na hora da morte, inclusive, né? A homenagem que ele faz. Tá, agora vamos passar para outra morte. Já chama a atenção o nome do livro, né? A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Então, qual que é a história, resumidamente? A história de um funcionário público que decide largar tudo. Ele é um pai exemplar, um marido exemplar, um exímio funcionário público, mas ele chega um dia e ele fala assim, chega, cansei. Eu quero cair na gandaia, eu quero vadiar, eu quero beber cachaça até cair. E ele resolve sair de casa. E aí acontece a primeira morte, porque imagina naquela época, né? Uma pessoa faz isso, resolve deixar tudo para trás, deixar a família e ir embora. Né? Então, um desrespeito. Né? Então, para a família, naquele momento, é a primeira morte dele. Saiu de casa, morreu. Mas aí acontece que um tempo depois ele realmente foi encontrado morto. Só os pés aparecendo, mostra, né? Então, a família, como ficou sabendo que era ele que morreu, resolve fazer o quê? Vamos dar um enterro digno, né? Porque ele era uma pessoa digna quando morava com a gente. Então, vamos honrar a nossa família. E aí é muito engraçado, porque aí o enterro está acontecendo, muito sério, servindo as comidas, né, tal. Chegam quem? Claro, os amigos de farra, né, gente? Chegam os amigos de farra. E o que esses amigos fazem? Começam a olhar para ele e falam, não, ele está fazendo graça. Olha a risada dele como ironia. Ele está pregando uma peça, a gente fala isso, né? Está brincando com a gente, ele está fazendo alguma graça com a gente. E aí, o que eles resolvem fazer? Pegar Quincas, porque aí é o novo nome dele, tá? Ele chamava Joaquim Soares da Cunha. Quando ele foi para a vadiagem, né? Quando ele foi para a vida como ela é, né? Então, ele adotou esse nome, Quincas Berro d'Água. E aí, o que os amigos fazem? Roubam o corpo do morto. E falam assim, vamos curtir a noite, porque você está brincando. Então, eles vão carregando ele, sabe? Passando um para o outro, e põem cachaça na boca dele. E eles fazem a maior farra pela cidade, e a polícia, claro, atrás, procurando ele. E quando que ele realmente morre? Quando ele cai no mar. E aí os amigos dele levam seu corpo para o Saveiro, que é um barco, né, de Mestre Manuel. Dão a ele moqueca, olha só, e ele cai no mar. E finalmente, ao fim, né, morre realmente. Então essa é a história de Quincas. Não podia deixar de citar que ele morre finalmente depois na moqueca, né? A moqueca de peixe. Ou a moqueca que também o Vadinho lá, Dona Flor, era o prato principal dele, era aquela moqueca de siri mole. Tem moqueca de peixe, né, de camarão, e de todos os peixes você pode fazer moqueca, tá? E de siri também. Agora passamos para o Capitães de Areia. Vocês veem que eu não coloquei linear, tá? O Capitães de Areia foi bem antes do que Gabriela, e eu falei primeiro de Gabriela porque é mais interessante. Agora, o que eu deixei para falar também de Capitães de Areia no final, né? Então, eu já falei um pouquinho, né, que é a vida de garotos abandonados, eles vivem nas ruas de Salvador. Então, eles vão se virando como eles podem. Garoto de rua, né? Rouba uma coisinha ali, rouba outra coisinha aqui. E, durante o livro, ele vai falando a história de cada um dessas crianças, dessas pessoas que estão juntos nesse bando, né? E o líder deles é Pedro Bala. E, no final, ele acaba se tornando um militante proletário, né? Lutando pelos direitos das pessoas, do povo, né? Agora, o que me chamou a atenção é a música do grande amigo de Jorge Amado, que é Dorival Caymmi, que é um grande músico brasileiro. Aqui na Rússia tem uma versão, quero ver se vocês conhecem essa versão.
Só que a versão é totalmente diferente, a letra, da versão russa. E isso me espantou, porque da versão brasileira, porque é uma outra conotação, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. A harmonia também está errada. Vamos ver aqui. Essa é a russa. Essa, né? Russa. Então você vê que é bem antigo, tá? Eu peguei bem. Nova não conhece, né? Vocês conhecem, os mais velhos. Eu não sei se a tradução está totalmente correta, porque para mim pareceu correta, mas não fui eu que fiz. Triste demais, né? Triste. Tá, se quiserem continuar em casa, porque é muito triste, né? Sexta-feira à noite, dia de alegria, né? Eu só queria mostrar. Inclusive, eu mostrei para minha amiga, eu perguntei para minha amiga russa, você conhece o Jorge Amado? Não. Você não conhece o Jorge Amado? Aí eu coloquei essa música. Ah, essa música. E ela continuou cantando, né? Ela falou, mas é muito triste. Eu falei, mas ela não tem nada a ver com a música original. É bem diferente. Pode ser até que quentou, né? What? É mais positiva, né? Não é? Mais dessa, mais positiva, né? A pessoa vai para o mar, vai trabalhar, quer trazer um peixe grande, sabe que alguém vai estar lá pensando nele, né? Mais do que, né? Não ter casa, não ter onde ir, não ter onde morar. Os russos não, né? É. Tá bom. Então vamos lá voltar. Tá terminando, tá, gente? Então é isso aí. Terminamos esse. Eu queria mostrar o trecho da novela Tieta, mas eu acabei não baixando aqui o link, tá? Mas assim, a Tieta, eu vou contar a história da Tieta e tem uma novela. Gente, não perca a novela. Tem na internet essa novela Tieta, é muito engraçado. Assim, os personagens, tem personagem, a irmã da Tieta, que é uma tipo baba de igreja, aquela pessoa que vive na igreja, mas ela tem um segredo.
Então, durante toda a história, todo mundo quer saber, ela anda toda de preto, né? Ela, aquela, né, pessoa que vai contar tudo para o padre. Aí o padre fala assim, mas de novo você está aqui contando o pecado dos outros? Porque ela não conta os dela. Ela vai lá se confessar ao padre, mas ela vai confessar, olha, está chegando uma Teuda e Manteuda. Sabe o que é Teuda e Manteuda? É prostituta, onde eles falavam Mateuda e Manteuda, né, no Nordeste. Tem um vocabulário lá próprio, tá? E o que ele retrata, então, em Tieta do Agreste? Ele retrata uma vida social, a hipocrisia, a vida social, a hipocrisia principalmente, e a ingratidão. Porque que acontece com e o capitalismo também? Então, ele fala muito a questão de exploração do meio ambiente, porque a novela se passa no Mangue Seco. Mangue, onde, como explicar, né? Da natureza, onde tem caranguejos, sabe, uma parte do litoral, né, e chama Mangue Seco. Então, tem dunas de areia, um lugar muito paradisíaco, o lugar que passa a Tieta do Agreste, né, com coqueiros, assim. E o que acontece lá? Vai instalar uma fábrica. Então, começa a discussão. Essa fábrica que vai ser instalada em Mangue Seco vai acabar com a natureza dali, né? Então, vai acabar com os animais que vivem ali, enfim. Então, há uma crítica ao capitalismo selvagem ali. Bom, a história da Tieta do Agreste é a seguinte. A Tieta é expulsa de casa, ela é pega pelos pais, fazendo algumas coisas com um homem, né? Assim por dizer. E ela é expulsa e ela vai para São Paulo. Em São Paulo, ela realmente começa a se prostituir. E aí eles falam muito dessa questão da prostituição. Tem bastante palavrão, tá, gente? Palavras não adequadas. Então, não vão ler para crianças o livro. Enfim. E ela se torna cafetina. Cafetina é uma pessoa que cuida de outras prostitutas. Então, ela tem uma casa, ela arrenda essa casa, né? E ela tem um grupo de mulheres que vão, né, trabalhar para ela, enfim. Mas aí depois ela casa com um comendador, uma pessoa famosa, uma pessoa rica, e ela fica rica. E ela começa a ajudar financeiramente a família dela lá no Nordeste. Manda dinheiro. Só que chega um tempo, ela para de mandar dinheiro. E aí a irmã dela, essa Perpétua, que é da igreja, ela está interessada no dinheiro da irmã, da Tieta, porque ela sabe que a irmã ficou rica. Ah, Tieta morreu. Então ela começa a espalhar. Como a Tieta não deu notícias mais, não mandou dinheiro, então ela começa a espalhar. Ah, Tieta morreu, fala com o padre. Não, a gente precisa fazer o enterro em memória da minha irmã, porque na verdade ela está pensando em um esquema, né, uma estratégia para pegar o dinheiro da Tieta, que ela quer herdar o bem, né? Os bens da Tieta. Mas aí Tieta chega na cidade, né? Bem como na época do velório dela, né? No dia do velório dela, ela chega, né? E assim, ela chega, ela se apaixona pelo sobrinho dela. Olha, ela e o sobrinho que estuda para ser padre. Olha só que enredo, né? E todo esse caso amoroso que ele faz de uma maneira bem mais tranquila, até bonita, né? Como escritor que ele é, o amor entre a tia e a sobrinha, né? O sobrinho. Então, assim, assistam, vale a pena. Tieta é muito interessante. Os personagens são, assim, tem personagem da moeda lá que é muito, como ele quer dinheiro, né? Enfim, é muito interessante o livro, né? O livro e a novela Tieta do Agreste mostra bastante essa vida cotidiana e a hipocrisia da sociedade, né? Enquanto você está dando dinheiro, tá bom, né? Depois você parou de dar dinheiro, vamos enterrá-la, né? É assim. Bom, Baía de Todos os Santos, eu já falei para vocês um pouquinho, que é um guia das ruas da cidade baiana, né? Então, ele fala assim, olha, a Bahia te espera para a sua festa mais cotidiana. Antes era com o Q-U. Olha como se escrevia cotidiano.
Teus olhos se encharcarão de pitoresco, ou seja, de coisas que só aqui tem, que é pitoresco a cidade. Mas se entristecerão também ante a miséria que sobra nessas ruas coloniais, onde começam a subir, magros e velhos, os arranha-céus modernos. E veios? Bom, enfim. Arranha-céus moderno. Imagina se ele visse aqui, né, um Moscow City. Acho que não tem o arranha-céu, né? Aqui é arranha-céu. Lá são prédios, deve ser de 15 andares no máximo, né? Mas assim, Jorge Amado, então, ele retrata as ruas, os costumes, o segredo. Vale muito a pena ler. Tem aqui esse livro? Bahia de todo... Tem esse? Muito bom. Aqui na biblioteca tem, gente. Vem buscar, antes que as meninas levem aqui. Tá, então, o amor que ele tinha pela culinária, ele virou inspiração para sua filha, que lançou 3 livros, a Paloma, sobre a cozinha, a culinária de Jorge Amado, né? Então, a comida baiana de Jorge Amado, as frutas de Jorge Amado e o livro de cozinha de Pedro Arcanjo, que é o livro de Jorge Amado, né? A comida baiana de Jorge Amado. Então, tem receitas de Jorge Amado, enfim, as receitas da moqueca de sirimole, que a Dona Flor fazia, provadinho, enfim. E a cozinheira Dadá. Então, lá no Pelourinho tem o restaurante, existe o restaurante Sorriso da Dadá. Né? Olha o sorriso dela. Tinha que ser Sorriso, né? O nome do restaurante dela. E Dadá foi uma, não só cozinheira do escritor, não é ainda, mas também amiga, né? Ela frequentava a casa do escritor, enfim, e ela disse que numa dessas visitas à casa do escritor, ele estava de regime, mas assim, via salada em cima do prato e embaixo ele tinha a comida baiana, né? Ele só colocou a salada assim por cima para disfarçar. Então, quando descobriram, deram risada, mas assim, bem discretamente, não falaram nada, né? Então, ele gostava muito da maniçoba, e eu nunca comi maniçoba. E o arroz, que ela vendia. Agora, a próxima vez que eu for a Salvador, eu vou no Sorriso da Dadá para ver o que é essa maniçoba aí. Acho que é um peixe, tipo de peixe. Não sei. Mulheres na obra de Jorge Amado. Então, eu já falei para vocês que as mulheres, elas são retratadas como protagonistas das histórias. Não? A gente vê Tieta, a gente vê a Gabriela, né? a Dona Flor. Então, são retratadas bem nesse universo feminino. E essa parte da Dona Flor, olha que interessante, quando a Dona Flor ela perdeu o vadinho, ela era bonita, né? Chamava atenção. Então, um monte de homem queria casar com Dona Flor, né? Porque ela é uma viúva bonita, né? Então, na narrativa fala assim, nas pequenas cidades sertanejas, onde a mulher não tinha nenhum direito, olha a crítica, nenhum direito, a mulher não tinha nenhum direito. Serva quer dizer escrava. Escrava circunscrita à vontade do marido, seu senhor. Então, olha só que crítica à sociedade daquela época. A mulher é escrava das vontades do marido. Ou seja, eu só vou se o marido deixar, né? E aos limites do lar. Seu Aloísio surpreendera por mais de uma vez no fundo de uns olhos baixos e no escondido de uma discreta postura, ardente resposta a seu impúdico convite. Quer dizer, impúdico convite. É a hora que ela vai se apresentar para ele, que vão apresentar o segundo marido dela. Ele olha ela e vê o corpo dela, enfim. E no livro fala que ele aprova. Depois, por final, ele aprova essa mulher, né? Então, a gente vê bem aqui a crítica e o apoio que ele dá às mulheres. Quer dizer, se ele critica uma sociedade, significa que ele quer mudanças nessa sociedade, né? Agora, será que mudou hoje? Não muito, né? No Brasil, nós continuamos vivendo um processo em que a mulher ela é muito submissa ao marido. E não só isso, nós vemos o feminicídio. O que é o feminicídio? A morte das mulheres
por razões banais. Então, existe um dado muito alarmante que no Brasil está entre o país com maior incidência de casos passionais, né? E isso devido ao quê? Ao machismo, né? Então, o homem ele não aceita que a mulher saia, que essa mulher saia de casa ou que peça o divórcio. É bem complicado essa questão no Brasil. E agora, por fim, para terminar aqui a palestra, eu não vou terminar, quem vai terminar é o Jorge Amado, tá? E eu vou deixar nas palavras dele, ele falando sobre a literatura dele. Será que é um gênio? Será que ele era o gênio ou será que ele era uma pessoa comum? Vamos ver essa entrevista que ele deu para finalizar a palestra de hoje. Limitação, né? Será que os temas dele se repetem, né? Então, fica com vocês para decidir. Então, leiam Jorge Amado e vejam se é uma limitação dele, ou seja, se é falta de criatividade, ou se ele é realmente um gênio que consegue tirar de um tema tantos personagens interessantes e marcantes da literatura e da televisão brasileira. Então, é isso, é só, gente. Guardo vocês para a próxima palestra. Vamos ver um tema. Depois a Ina vai falar para vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui essa sexta-feira ou estar assistindo a gente ao vivo. Muito obrigada. Acho que não deve agradecer-nos, somos nós que devemos agradecer. E pronto, ouvimos muita coisa muito interessante hoje, porque acho que Jorge Amado era muito à moda na época da União Soviética. Agora acabamos de saber porquê, porque era comunista, também foi condecorado com o prêmio de Stalin, também aquela história com caviar, gostei muito. Então temos muita coisa para contar aos nossos amigos hoje à noite, acho eu, e sejam bem-vindos à nossa biblioteca, porque temos uma coleção de obras de Jorge Amado, de todos os que foram mencionados hoje, e não só. E além de Jorge Amado também temos outros escritores brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, portugueses, claro. Então, bom, desejo a todos continuação de boa noite e continuem seguindo os nossos eventos. Vamos ser muito contentes, felizes de ver todos vocês aqui no nosso Centro Cultural outra vez. Obrigada!